O Trilha da Democracia de hoje debate o Brasil atual de um ponto de vista africano. Os nossos convidados são Colin Darche, professor da Universidade de Cape Town, na África do Sul, e Boaventura Monjane, ativista social moçambicano e doutorando do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Colin, Boaventura, sejam muito bem-vindos ao Trilhas da Democracia. Vocês dois já tiveram a oportunidade de visitar e de morar no Brasil algumas vezes e, no momento, se encontram os dois em Cape Town, na África do Sul. Eu faria uma primeira pergunta ao Boaventura e depois gostaria de ouvir o Colin também, sobre, Boaventura, entre a tua primeira vinda ou as tuas primeiras visitas ao Brasil, ainda no governo Lula, e as notícias que chegam até você sobre o Brasil, sobre o governo Bolsonaro, quais são as diferenças que você percebe e como chegam até você hoje as informações sobre o que se passa no Brasil? Obrigado, professor Marco Mondaini, pela oportunidade que me dás uma vez mais de participar neste teu importantíssimo programa. É uma honra falar contigo e falar para a tua audiência. Eu penso que o Brasil passou por mudanças muito visíveis, muito perceptíveis, e penso que uma das coisas que é muito visível neste momento é a polarização política que se nota, talvez não neste momento atual, mas os primeiros meses da governação de Bolsonaro, eu sentia que o Brasil estava extremamente polarizado politicamente e, portanto, havia um debate muito claro sobre o que significava a governação de Bolsonaro. Havia muita expectativa por parte daqueles que tinham aversão ou hostilidade ao governo do PT e do presidente Lula, mas havia também uma clareza sobre o desastre que seria o Brasil com a governação do Bolsonaro. E, infelizmente, esse desastre passou a ser uma evidência. O Brasil é visto, pelo menos no círculo em que eu circulo, e a partir do que nos chega do Brasil, tem sido um desastre político total, com sinais claros de uma, digamos, elite fascista que está no poder, com articulações fortes com o militarismo no Brasil e, portanto, com sinais muito preocupantes sobre a manutenção dos ganhos democráticos que foram conquistados durante muitos anos no Brasil, não só no período do governo PT, mas durante várias décadas no Brasil. E penso que essa ruptura democrática é visível, é perceptível, mas também nota-se também que há um descontentamento generalizado da população brasileira, agora muito mais visível, talvez agudizado pela pandemia da Covid. Talvez não seja a razão principal, mas se calhar evidenciou muito mais esse desastre econômico, com muitas pessoas a perderem trabalho, muitas pessoas a não terem acesso à educação, à universidade, vários setores da educação a fecharem. Portanto, essa imagem dessa ruptura, desse retrocesso é bastante visível e perceptível. Isso se vê mesmo no seio da mídia que se consideraria a mídia burguesa, não é? Como a Folha de São Paulo, até a Globo. Quem imaginaria que a Globo traria matérias sobre Bolsonaro que não são muito abonatórios ao presidente que eles ajudaram a eleger? E, portanto, penso que o Brasil está a viver um momento de muita preocupação. Não se sabe o que vai acontecer, talvez vocês tenham uma ideia mais clara sobre o que vai acontecer, mas tudo indica que os ganhos democráticos, os ganhos sociais que foram conquistados ao longo de algumas décadas estão a retroceder. Isso preocupa a África, por exemplo, né? Porque a gente via o Brasil como exemplo, né? O exemplo, né, da redução da pobreza, da redução das desigualdades,
e do crescimento de uma classe média que, enfim, acabaria também galvanizando o desenvolvimento econômico do país. Portanto, esses ganhos nota-se muito claramente que estão a retroceder. Portanto, eu penso que é isso que eu te poderia dizer neste momento, Marco. Colin, você vem ao Brasil e você já morou no Brasil desde o governo Sarney. E a tua última vinda ao Brasil, ou pelo menos uma das vindas em que você morou no Brasil, foi exatamente na cidade do Recife, trabalhando como professor visitante na Universidade Federal de Pernambuco, mais especificamente vinculado ao programa de pós-graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. À época, ainda havia um grande otimismo em relação à perspectiva no campo das relações internacionais, naquelas políticas que vinham sendo adotadas muito em função da liderança exercida por Celso Amorim, a perspectiva de ênfase nas relações Sul-Sul. Dentro da universidade, houve a criação de um instituto de estudos africanos, né? E você foi um dos primeiros, se não o primeiro professor pesquisador a vir nesse momento, nessa fase, ao Brasil. Então, eu queria que você analisasse um pouco aquele clima de otimismo, né, existente lá nos idos de 2014 ainda, quer dizer, a gente já estava no governo Dilma, a gente já tinha passado pela crise do governo, estava em meio ao furacão daquilo que viria a ser a crise do governo Dilma, né? Queria que você analisasse um pouco aquele clima de otimismo, né? E esse momento em que houve uma inversão completa das relações internacionais do governo Bolsonaro, no que diz respeito ao continente africano. Tá bem, gostaria de começar dizendo que há duas perspectivas dentro das quais eu posso responder à questão. É importante sublinhar que, sendo sul-africano, a grande diferença entre o nosso entendimento do Brasil e o que os moçambicanos, por exemplo, os angolanos têm, é que muito pouco sul-africano que entende português ou que acompanha os desenvolvimentos políticos, econômicos, etc., no Brasil ou até na América Latina. Mesmo que nós, África do Sul, somos membros do BRICS, com o Brasil, e estamos membros da mesma organização com o objetivo de mudar o centro de poder mais para o hemisfério sul, mas a grande maioria dos meus compatriotas não entendem, não têm muito conhecimento do Brasil. Se não fosse, por exemplo, o número de mortos ou dos casos de Covid-19 no país, ou os grandes escândalos que acontecem de vez em quando, como assassínio de Marielle Franco em 2018, ou o escândalo do ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando saiu do governo. Quer dizer, por isso a minha opinião é a minha opinião particular, sendo uma pessoa que tem pelo menos um mínimo entendimento da história recente do país. Dito isso, eu também não sou especialista em assuntos brasileiros. O meu enfoque acadêmico é Moçambique, de facto. Mas gostaria de dizer que a minha primeira visita ao Brasil era na altura do presidente Sarney, durante o choque de verão, aquela época de inflação, fora do controle, etc. E a nossa estadia, eu fui residente 2 anos, 90, 91, no Rio de Janeiro, e a realidade era que não era muito otimista, porque a gente lutava cada dia para manusear o dinheiro nacional em termos de
negociações com dólareiros, etc, etc. E essa foi a nossa realidade. Acho que a situação atual, nossa perspectiva sul-africana, eu tenho uns amigos no governo, etc, não necessariamente ao alto nível, mas dentro do contexto da BRICS, há um certo nível de desconfiança no Brasil. O Brasil é visto por alguns compatriotas como um poder subimperialista. E muitos de acordos, mesmo na época, você mencionou Celso, o ministro de Negócios, Amorim, que abriu muitas embaixadas em países africanos, a política do Brasil era muito mais orientada ao hemisfério sul do que o atual, mas mesmo naquela época, quer dizer, a atuação dos empresários brasileiros, etc., não era necessariamente nos interesses dos países africanos. E digo ainda que alguns acordos militares ou entre a Marinha brasileira e países de costa ocidental da África, tais como, acho que Angola, Nigéria, Namíbia, etc. E nós conhecemos que a Marinha brasileira fala do Atlântico como Amazônia Azul. Quer dizer, é uma relação que é mais complicada do que simplesmente uma relação de dois países que têm muitas semelhanças em termos de política racial, nível de desenvolvimento, nível de desigualdade, etc. Marco, eu sei que temos 3 minutos para fechar este bloco. Queria reagir ao que o professor Colin disse em relação à visão. Provavelmente seja diferente a perspectiva do Brasil, a perspectiva ou a política internacional do Brasil em relação à África do Sul, mas eu penso que ela é diferente quando se trata de países como Moçambique, a Guiné-Bissau e outros países africanos. Exato. O ministro Amorim, que o professor Colin mencionou, ele disse em público o seguinte, que a África tem sede do Brasil, que o Brasil entra na África ou os outros países entrarão, e por que não o Brasil? Ou seja, mesmo que efetivamente a tendência imperialista ou subimperialista do Brasil não se tenha verificado, se bem que se verificou no caso de Moçambique, com programas como o Pro Savana, etc, etc, apesar de ter sido um fracasso, mesmo que efetivamente não se tenha verificado, intencionalmente havia essa ideia do Brasil expandir o seu poderio capital, etc, etc, usando, digamos, o momento em que o Brasil também tinha a intenção de estender relações de amizade e de irmandade durante o governo do PT, o governo Lula e Dilma um bocado. Portanto, havia essa contradição nesse período, em que, por um lado, queria estender as mãos, o Lula pediu perdão pela escravatura, pelo esclavagismo, etc, etc, mas, por outro, havia um projeto e uma agenda de expansão do capital brasileiro por África. E, portanto, eu penso que não só foi real, como foi, de facto, estava no imaginário, não é? Não só do Amorim, mas do capital brasileiro. Porque aqui o problema não é Lula, na verdade. O problema é o momento político que permite o capital brasileiro expandir-se para outras partes. E parece que naquele momento histórico, não é? Naquele momento histórico político, havia esse interesse, o que não se verifica neste momento, mas se calhar esse seja um debate para a próxima ocasião. Desculpa por cortar, Marco. Não. Colin, antes do intervalo, Boaventura falava sobre, digamos, o outro lado da moeda da presença brasileira no continente africano.
inclusive fazendo uso do conceito de subimperialismo. Quer dizer, não há ingenuidade da nossa parte. É lógico que havia uma parte de retórica nos discursos de Lula, né, de que o Brasil deveria pagar sua dívida histórica em relação ao continente africano, né, e que, junto a isso, havia inúmeros investimentos privados, né, de capital privado, nacional. Várias empresas chegaram ao continente africano, né? Mas, de toda maneira, houve uma ruptura, né? E essa ruptura se deu já durante o governo Dilma, durante o segundo governo Dilma, e foi se acentuando com o governo Temer e principalmente com o governo Bolsonaro, quando o país assume, no plano internacional, uma posição submissa em relação ao governo dos Estados Unidos, presidido por Donald Trump. Você tem essa mesma análise, essa mesma impressão em relação às relações internacionais que foram estabelecidas durante esse período? Sim, eu concordo com a posição de Boaventura. Acho que as relações... Bom, como o Marco conhece muito bem, eu acho que a frase relações Brasil-África são fundamentalmente errados, porque a África é um continente composto por mais que 50 e tal países. Brasil é um país com um governo, portanto não existe, nesse sentido, relações Brasil e África. Existem relações Brasil-África do Sul, Brasil-Moçambique, Brasil-Guiné-Bissau, etc, etc. E a gente tem que realmente analisar essas relações não ao nível nomotético como um total, mas em função dos interesses em jogo em cada relação individual em termos dos países. Mas eu concordo que eu não estava dizendo que as posições de Lula ou Dilma ou Amorim era insinceros. Eu acho que a posição pró-África, orientado para o hemisfério sul, era genuína, porque não era só uma posição moral, mas era uma posição que serviu os interesses do Brasil como país do hemisfério sul, um país em via de desenvolvimento também. E evidentemente há muitas semelhanças entre a África do Sul e o Brasil. Falando do meu país, temos uma história de escravidão, atualmente temos um nível de pobreza e desigualdade mais elevado no mundo. Acho que o Brasil e nós somos em concorrência para a posição ao topo da tabela. E, bom, os interesses do capital das grandes empresas, tais como Vale ou Odebrecht, etc., a atuação daquelas empresas em vários países da África, ou dos interesses militares do Brasil, funciona num outro contexto. Não é contexto simplesmente da posição do governo do momento, mas também dos interesses privados ou subgovernamentais. E acho que um dos defeitos de política internacional do Brasil, através da história do país, era que não havia consistência, não havia uma análise dos interesses em jogo, realmente, na base de tudo, para cada governo ter uma base em comum, mesmo que fosse de esquerda, direita, do centro, etc. Os interesses nacionais ficam mais ou menos o mesmo, mas o Brasil dramaticamente muda para um lado, para o outro, agora orientado para Estados Unidos. Antes, no tempo de Lula, abriram, como eu já falei, abriram um número de embaixadas, etc, etc. Mas é uma falta de consistência. E nós, na África do Sul, reparamos isso. É evidente que, em certa medida, a gente não pode confiar que quando Bolsonaro sai, outro governo entra e a política estrangeira vai mudar dramaticamente outra vez. Boaventura, você foi uma figura atuante na resistência contra um projeto chamado Pro Savana,
que era, na verdade, uma iniciativa dos governos brasileiro, governo japonês e também do governo moçambicano, né? E que implicava no projeto inicial uma gigantesca expropriação de terras de camponeses moçambicanos. Há pouco tempo, nós tivemos notícias de que o ProSavana naufragou de vez. Esperemos que tenha realmente naufragado. Você viveu essa experiência? Você foi um interlocutor com camponeses moçambicanos, mas também com representantes dos movimentos sociais de trabalhadores rurais no Brasil, e assistiu de perto, acompanhou pelo menos o papel do governo brasileiro, né, das relações internacionais brasileiras nessa tensão existente na tentativa de imposição do ProSavana. Eu queria que você narrasse um pouco, né, essa experiência, que foi, na verdade, uma experiência de luta internacional, né, que uniu trabalhadores de pelo menos 3 países, né, Japão, Moçambique e Brasil. Claro. Eu penso que foi uma experiência bastante interessante, das poucas que se podem mencionar de, digamos, êxito ou sucesso contra um mega projeto com ambições extremamente elevadas, envolvendo 3 governos, um dos quais do norte global, envolvendo toda a ganância do agronegócio brasileiro, envolvendo todas as forças ativas do neoliberalismo do Estado moçambicano, e mesmo assim o ProSavana foi digamos, vencido, né? Anunciou-se em princípios de julho o seu término. Evidentemente que o governo moçambicano não disse que o ProSavana foi vencido através de uma luta popular e de uma luta de movimentos sociais da sociedade civil, mas bom, isso não importa muito. A verdade é que foram 8 anos de muita articulação, muita luta, muita denúncia, que enfraqueceram os proponentes do ProSavana, e portanto terminou que, enfim, foi terminado. Mas para comentar em relação à participação do Brasil, os interesses do Brasil no ProSavana, é importante mencionar que o Brasil foi paulativamente ficando desinteressado no projeto ou no programa, em parte por causa da ação valiosa dos movimentos sociais no Brasil, a Via Campesina Brasil, destacando o movimento dos pequenos agricultores e do MST, do movimento de mulheres camponesas no Brasil, mas também devido à conjuntura que nessa altura, enfim, nos últimos anos aconteceu no Brasil, a destituição da presidente Dilma, a extensão do Bolsonaro, e o Bolsonaro foi muito claro. Isso tem muito a ver com o que você disse anteriormente, Marco, e com o que o Colin disse, não é? Que o Brasil virou as suas atenções para o norte, para os Estados Unidos em particular, e, portanto, o Brasil foi desengajando a sua participação no ProSavana, e foi muito mais fácil para nós focar apenas no Japão, porque o elo mais fraco era Moçambique. Moçambique tinha a sua terra por oferecer, mas o grande capital vinha do Japão e a tecnologia vinha do Brasil. Tinha sido derrotado a sede brasileira, mas ficava um grande poder que vinha do Japão, e portanto foi preciso estratégias, uma das quais que eu acho que é muito útil nos nossos dias, mesmo que muita gente não fala disso, que é a estratégia internacionalista, ou seja, estabelecer relações de solidariedade, de luta com movimentos e lutas de outros países, continua a ser uma arma bastante poderosa para movimentos sociais. Portanto, a gente atacou pelo lado mais forte, que é o Brasil, articulando com movimentos sociais lá, ativistas, académicos, e com
membros do parlamento japonês, e foi possível finalmente derrotar. Mas olha, nós queremos estabelecer relações com o Brasil, com o Japão e com qualquer país do mundo. Nós queremos estabelecer relações baseadas na solidariedade, baseadas na honestidade e baseadas na possibilidade dos povos, e não do capital, dos povos se conectarem, partilharem sonhos, esperanças, etc, etc. E penso que a nossa luta não deve ser uma luta, digamos, do nacionalismo bacoco, daquele que é averso ao que é de fora, mas um nacionalismo que protege a integridade dos povos, mas estende mão aos interesses genuínos, não é? Das populações, das classes populares, trabalhadoras, excluídas, mulheres, camponeses, etc, etc. Muito obrigado, Colin. Muito obrigado, Boaventura. O Trilhas da Democracia fica por aqui hoje, mas na próxima semana nós voltamos sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.